Graças e paz, amados. Amém. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos, nessa manhã agora, fazer a exposição da Palavra de Deus. Como já foi dito desde o início, nesse culto, nós estamos lidando com um Deus que é santo e nós temos aí no nosso coração corrupto, enganoso, perverso e inclinado para toda sorte de pecados. E é sempre motivo de terror quando nós lidamos com aquilo que é santo, Como o Caio disse, que nós reconhecemos a nossa natureza, reconhecemos quem nós somos, nós ficamos perplexos à semelhança de Isaías. Nós falamos, eu vou morrer, é o meu fim, Porque quando nós contemplamos a majestade de Deus, essa é a reação de um pecador que está sendo transformado por Deus. Nossa exposição hoje é a exposição do Salmo de número 2. Como de antemão o nosso irmão Caio disse, nós iniciamos uma série de alguns salmos selecionados. Não é uma série expositiva do Salmo, do livro dos Salmos inteiro, Isso eu acho que levaria mais de um ano para a gente poder expor 150 salmos. Só para os irmãos terem uma noção, nós poderíamos ficar 4 domingos expondo o Salmo de número 2. Isso também não seria diferente do Salmo 1, onde o Caio fez a exposição, porque é uma fonte inesgotável de conteúdo nesses salmos. E todos nós já estamos habituados com o livro dos Salmos, uma vez que nós utilizamos ele no nosso devocional diário, Acredito que todos vocês devem fazer uso dos Salmos. Em algum momento da vida de vocês já devem ter utilizado os Salmos por ter uma linguagem mais acessível e por aquilo que me chama mais atenção, o modo como a gente consegue se identificar com a situação a que o salmista está descrevendo em muitos dos Salmos. Talvez algum de vocês pense que eu adoro o livro de Salmos, que eu escolhi essa série, não fui eu que escolhi, eu só entrei no embalo. Na verdade, um dos meus livros favoritos é Hebreus, e do Antigo Testamento é Eclesiastes. A diferença é que a linguagem dos Salmos ela é muito mais, não é que é mais, mas ela acaba sendo mais acessível, mais rotineira a nós, a gente consegue se habituar melhor com o livro dos Salmos. É um dos livros mais utilizados durante a história da igreja. Nós faremos nessa manhã a exposição do Salmo de número 2. No próximo domingo nós estaremos fazendo a exposição do Salmo de número 23. Também é um outro salmo que nós selecionamos. Salmo de número 2, nós leremos os 12 versículos. Todos encontraram? Passamos a leitura. Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Versículo 4. Aquele que habita nos céus, rir-se. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Verso 7. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu te gerei. Peça-me, e eu lhe darei as nações por herança, as extremidades da terra por sua possessão. Com varas de ferro você as regerá, e as despedaçará como um vaso de oleiro. Verso 10. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes,
Deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam ao Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque em breve se acenderá ou se inflamará a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém? Então, como o nosso irmão Caio disse, desde o domingo passado, nós iniciamos essa série de salmos, de alguns salmos que foram selecionados com a finalidade de nós declararmos a soberania de Deus sobre todas as esferas da nossa vida, quer seja no trabalho, na família, na sociedade, na cultura, seja qual for o contexto, Deus, Ele é soberano. E nós já conseguimos notar, juntamente com o nosso irmão Caio, o qual o livro dos Salmos ele é diferente dos outros livros, uma vez que ele tem uma variedade de autores, cerca de 40 autores que compuseram esse livro durante um período de quase um milênio. Entre eles, nós vimos o rei Davi, que é o autor desse Salmo de número 2. Nós temos Salmo até mesmo de Moisés e muitas outras pessoas que também comporam salmos durante várias ocasiões. E o livro dos Salmos é como se fosse uma coletânea, é como se fosse, isso, quem vai lembrar mais disso são os mais antigos, ou que vieram de uma igreja pentecostal, mas seria mais ou menos uma harpa cristã, O livro dos Salmos era como se fosse a harpa cristã dos judeus, dos hebreus daquela época. Era uma composição, um conjunto de hinos, poemas e orações que registram, por meio da história, o relacionamento pactual de Deus com o seu povo. E o Salmo de número 2, irmãos, e eu vou pegar o gancho do Salmo de número 1 também, nós não podemos supor que esses dois salmos, que é a entrada do restante do saltério, dos outros 148 salmos, a gente não pode imaginar que esses dois salmos estão colocados como primeiros por acaso, ou por coincidência, uma vez que os salmos eles não estão organizados em ordem cronológica. Uma vez que, muito provavelmente, o salmo mais antigo que a gente tenha dentro da Bíblia seja o salmo de número 90, que foi o salmo escrito por Moisés. E os salmos não estão organizados de modo cronológico. Mas por que a gente pode supor, imaginar que esses dois salmos estão colocados como primeiros? E nós veremos a importância disso. Se nós não tivéssemos esses dois salmos, o salmo de número 1, que é um salmo de sabedoria, e o salmo de número 2, que é um salmo messiânico, se nós não tivéssemos esses salmos, entender o restante do saltério, ou seja, os outros 148 salmos, seria como a gente pegar o Novo Testamento, tentar entender as cartas paulinas, as cartas gerais do livro de Apocalipse, sem os evangelhos. Então, os dois salmos é a porta de entrada e a chave para a gente poder interpretar o restante dos salmos. E não só isso, esses dois salmos servem para descrever, irmãos, o enredo bíblico e o clímax, o centro da história da humanidade. Então, só para fim de nosso conhecimento. E para um dos pais da igreja, chamado Orígenes, ele acreditava que esses dois salmos, o salmo de número 1 e o salmo de número 2, era uma única unidade, que por algum motivo que nós desconhecemos, foram divididos. Mas para muitos pais da igreja, como Orígenes, esses dois salmos eram um único salmo. Isso não é estranho porque o primeiro salmo que foi pregado pelo nosso irmão Caio, ele começa com uma bem-aventurança.
não é mesmo? Olha lá no Salmo 1, bem-aventurado é aquele, né? Aquele que não anda no conselho dos ímpios e assim por diante. E o Salmo de número 2, ele encerra com uma bem-aventurança, né? Bem-aventurados os que nele se refugiam, né? Então não é estranho a gente imaginar que esses dois salmos, eles eram um único salmo. E o Salmo de número 2, que nós estamos tratando aqui nessa manhã, ele é um salmo que nós o chamamos de salmo messiânico. Por que salmo messiânico? Isso significa que a natureza desse salmo, ele antevém e profetiza a unção, o reinado e o conflito e o êxito do grande rei que Deus designou para governar o mundo, né? Para promover assim a ascensão dos justos e esmagar os seus inimigos. Irmãos, embora isso pareça estranho, é o que eu vou dizer, esse conflito entre o governo humano, né, o governo das trevas e o reino de Cristo é basicamente o centro de toda a história. E você vai encontrar esse conflito cósmico de Gênesis a Apocalipse. Desde a queda até o capítulo 21 de Apocalipse. Nós veremos esse conflito entre o reino das trevas, ou governo humano que é conduzido de certa forma por Satanás e seus aliados, e o conflito contra o reino de Cristo, o governo de Deus e o reino do seu ungido. Esse é o centro da história, não é só o centro da Bíblia, mas é o centro da história. E irmãos, por incrível que pareça, esse salmo ele descreve perfeitamente os dias que nós estamos vivendo hoje. E não só isso, como toda a história humana, em todos os seus esforços inúteis em lutar contra o governo de Deus e opor-se contra o seu Cristo. O Salmo de número 2 ele foi escrito por Davi, né? No Novo Testamento a gente encontra a referência dos apóstolos mencionando que esse salmo foi escrito por Davi. E é claro que, em certo sentido, esse salmo ele esteja também associado ao que Davi experimentou. Nós sabemos que Davi, ele foi ungido pelo Senhor, ele foi designado por Deus, né? E antes da sua ascensão, antes do seu coroamento, muitos se levantaram, povos se levantaram, nações se levantaram contra esse ungido do Senhor, que nada mais é na teologia. Davi era uma espécie de Cristo, ele apontava para Cristo, né? Isso que nós precisamos entender, mas de certa forma há referências aqui que só pertencem a Jesus Cristo. Como eu havia dito, nós poderíamos ficar cerca de 4 domingos só falando deste salmo, uma vez que ele possui 4 partes. A primeira parte que nós vamos falar agora é do versículo 1 até o versículo 3, ao que a gente chama de a voz das nações. Porque se enfurece as nações, versículo 1 a 3, né? Os reis se levantam e aí eles começam a conjecturar: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Essa primeira porção aqui do Salmo descreve a voz e a postura das nações ante o governo de Deus. E essa primeira parte, ela deixa claro para nós que a voz do povo não é a voz de Deus. Não, presbítero, não, Roberto, mas é a maioria está falando. Não, mas a maioria votou, a maioria decidiu. A voz do povo não é a voz de Deus. Olha a voz do povo. Elas se enfurecem, elas imaginam coisas vãs. E ao longo da história nós somos ensinados que a voz do povo, a voz da maioria,
A decisão da maioria é a voz de Deus. E aqui, irmão, nos levaria a questionar qualquer governo e sistema democrático. A questionar e a refletir o como isso talvez pode ser traiçoeiro. E aqui, por mais o governo democrático, por mais utópico e flexível que ele pareça ser, ele pode ser traiçoeiro. E aqui, irmãos, eu não estou defendendo aqueles governos autoritários e déspotas, como aqueles governos que tiranizam a sua população, como o Irã, a Coreia do Norte, o Iraque ou o Afeganistão. Eu estou apenas ponderando e refletindo com os irmãos que o sistema democrático ele pode ser prejudicial a uma nação cujo Deus não é o Senhor. Muitas vezes nós pegamos esse texto que está no livro dos Salmos, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, para descrever a nossa nação. Não é, irmãos. Eu adoraria que a nossa nação brasileira fosse do Senhor, pertencesse ao Senhor. Mas esse texto não se refere à nação brasileira. Esse texto se refere a todos os povos, línguas e nações espalhadas aos 4 cantos da terra que se renderam ao governo de Cristo, que se voltaram a Ele, e não a uma nação específica geograficamente. Nós adoraríamos, nós oramos para que a nossa nação ela se sujeite a Deus, mas esse texto não pertence a ela, não faz referência a ela. E por isso que nos levaria a questionar qualquer sistema democrático. Isso pode ser desastroso, isso pode ser prejudicial a qualquer nação cujo Deus não é o Senhor. E essa primeira parte, irmãos, novamente, ela revela como de fato os povos se comportam diante do governo de Deus, que é um comportamento de rejeição, uma rebelião contra a soberania de Deus, contra a autoridade do seu Filho, a quem Deus constituiu como herdeiro de todas as coisas. E o salmista, ele inicia isso com um questionamento. E esse questionamento aqui, ele não está esperando uma resposta, tá? Eu vou explicar o que significa esse questionamento quando ele diz: mas por que se enfurecem as nações? Por que os povos imaginam coisas vãs? Aqui ele não espera uma resposta. Aqui o salmista está perplexo, ele está admirado com tamanha coragem e insanidade dos povos contra o governo de Deus. Ele está olhando para os povos e dizendo: como é que esses caras têm coragem de se opor? Irmãos, uma coisa é nos opormos ao governo, os 2 últimos governos que têm protagonizado o cenário político, né? Uma coisa é eu me opor ao governo Bolsonaro, ao governo PT. Isso é de se esperar. São 2 governos humanos falhos que se mostraram ao longo da história de alguma forma falhos. Mas outra coisa é se opor ao governo de Deus, que é santo, justo e fiel em suas obras e caráter. E o salmista está perplexo. Como é que essas pessoas, esses povos têm coragem em se opor a esse justo e santo governo? E às vezes, irmãos, até o diabo deve olhar para nós e falar: como é que teve coragem de fazer isso? Nem eu que sou tão sujo. E o salmista está perplexo com a atitude, irmãos, de rejeição e de oposição ao governo de Deus. É uma rebelião, irmãos, ousada, insana. Como eu disse, uma vez que Deus ele é santo,
Ele é bom, Ele é perfeito em suas obras e em seu caráter. O texto continua afirmando ainda nessa primeira parte que as nações se enfurecem, imaginam coisas vãs. E aqui é a imagem que nós temos aqui, que o salmista está descrevendo, é aquela nação furiosa, decidida. Essa nação aqui é aquela mesma imagem quando eles vão capturar Jesus. Eles pegam lanças, porretes, eles estão ferozes e decididos a lutarem por uma crença que lhes move. É muito bom, irmãos, quando nós vemos as pessoas, de maneira pacífica e justa, lutarem pelos seus direitos civis, lutarem pelos seus direitos básicos. Isso é benéfico. Mas aqui eles estão lutando, estão furiosos, acreditando que estão lutando por uma emancipação, uma libertação. Esse foi o cenário, irmãos, e o pano de fundo da Torre de Babel, como nós vemos lá em Gênesis capítulo 11, quando os homens, eles haviam decidido em alienarem-se de Deus, estabelecendo assim a sua própria glória. Só que eles estavam esquecendo que a glória e a coroa da humanidade é ser a imagem e semelhança daquele que o criou. E os salmistas continuam, eles se enfurecem, eles imaginam coisas vãs. E aí ele usa a expressão, eles se levantam, eles conspiram contra. Talvez seja a parte mais insana dessa oposição. O filme, eu vou fazer uma recomendação de um filme, e os irmãos vão entender por quê. O filme Operação Valquíria, ele cinematografa a principal tentativa de assassinato de Adolf Hitler, em 20 de julho de 1944. Ela foi organizada e conduzida por oficiais da alta patente do exército alemão. Esses oficiais estavam insatisfeitos com a condução da Segunda Guerra Mundial. É justamente nesse cenário que ocorre o assassinato de 6 milhões de judeus pelo exército alemão, sob o governo nazista. E nesse clássico cinematográfico, um dos coronéis, ele é um dos principais aliados a essa conspiração. E ele coloca um explosivo no quartel-general de Hitler. Esse filme é sensacional, irmãos. Ele coloca um explosivo nesse quartel-general, que era conhecido como a Toca do Lobo. No entanto, o ditador Adolf Hitler sobreviveu. Se vocês assistirem o filme, vocês vão perceber que ocorre uma eventualidade. Ele está no local, a bomba é instalada no local certo. E é um filme tão intenso, irmãos, que você está ali como se você estivesse torcendo para o seu time. Principalmente a gente conhece a história. No entanto, o ditador ele sobreviveu a essa maior tentativa de ataque contra o governo de Adolf Hitler, e resultou no fracasso desse golpe e na execução dos envolvidos. A parte mais triste do filme é essa. É quando os envolvidos, ao serem descobertos, são executados pelo governo alemão. Por que eu trago isso, irmãos? Porque por trás de toda a conspiração, de toda a oposição e rebelião, existe um sentimento de insatisfação, indignação e desaprovação. Esses homens que tramaram, que fizeram toda essa trama, eles estavam insatisfeitos, estavam indignados com a condução da Segunda Guerra Mundial e estavam desaprovando o governo nazista. Por que eu trago isso? Porque é exatamente a atitude dos povos. Eles estão insatisfeitos, estão indignados e estão desaprovando o governo de Deus.
É assim que as nações reagem diante de Deus. Elas estão insatisfeitas com as leis de Deus, com a vontade de Deus. Elas estão indignadas. E elas, de certa forma, desaprovam a unção que o Filho recebeu da parte de Deus para governar as nações. Essa é a postura das nações. E ele termina essa primeira parte interpretando as nações. Vamos, no versículo 3, vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Se é uma coisa pela qual a humanidade luta desde os seus primórdios, é por liberdade. Todos nós desejamos liberdade. E tratando-se de termos absolutos, irmãos, a liberdade, ela é inalcançável. Ninguém é totalmente livre. Nós não só buscamos isso, mas nós acreditamos que somos senhores do nosso tempo, dos nossos recursos, do nosso destino e da nossa vida. Nós não só acreditamos que podemos alcançar a liberdade, como nós acreditamos que somos os donos de tudo. Nosso tempo, dos nossos recursos, da nossa saúde, de tudo. Achamos que somos os senhores, que estamos no controle. Mas não é, irmãos. Nós chegamos a crer que liberdade é realizar os nossos desejos e ambições. Nós achamos que liberdade é escolher onde eu vou estudar, onde eu vou morar, onde eu vou trabalhar, escolher com quem eu vou me relacionar, viajar para onde eu quiser, comprar o que eu desejar, conquistar o que eu sonhar, o que se sonhar, ser o que quiser, liberdade financeira e muito mais. Nós achamos que liberdade, se resume a isso. E embora essas coisas que eu citei, irmãos, elas façam parte da realidade e da responsabilidade humana, é sua responsabilidade. Escolher onde estudar, onde morar, com quem casar, é responsabilidade sua, faz parte da realidade humana. Só que todas essas escolhas, elas sofrem influências internas e externas. Não são livres. Nossas escolhas, por mais que pareçam, elas não são totalmente livres. Elas sempre carregam consigo um traço de influência. E toda a humanidade, irmãos, está inevitavelmente debaixo de uma autoridade e de um domínio, quer seja do Senhor ou quer seja das trevas que circundam o nosso coração. Não há ninguém totalmente livre. Todas as nossas escolhas, até a sua camiseta vermelha, até seu corte de cabelo sofre influências. Todas as nossas escolhas sofrem influência. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O único ser totalmente livre é Deus. O ponto de referência dele é Ele mesmo. Nós não somos totalmente livres. Embora seja nossa responsabilidade escolher o que vamos fazer, cabe a nós nos submetermos às orientações do governo de Deus. Caso contrário, as nossas influências serão as trevas, o mundo e os enganos da vida. E liberdade, irmãos, como já dizia certos teólogos, liberdade não é fazer o que você quiser. Liberdade é você, com a graça de Deus, fazer a vontade de Deus em todas as esferas da sua vida. Em todas as esferas da sua vida.
Os povos rejeitam o governo de Deus porque é contrário à sua vontade pecaminosa. Por isso eles rejeitam a autoridade de Cristo. Eles rejeitam o governo. Irmãos, e essa rejeição da autoridade do governo de Deus, ela resulta na rejeição de qualquer autoridade derivada e estabelecida por Deus. Essa é a pior parte da rejeição à autoridade e ao governo de Deus. Porque eles não só rejeitam a autoridade de Deus, eles rejeitam qualquer autoridade derivada e instituída por Deus. Rejeitam a autoridade dos pais, rejeitam a autoridade dos professores, rejeitam a autoridade dos pastores, rejeitam a autoridade dos maridos, rejeitam qualquer tipo de autoridade derivada e instituída por Deus. Essa é a pior coisa. Por isso que a nossa nação está dessa forma. Nós rejeitamos a autoridade. Não queremos ninguém, nós queremos fazer como esses homens. Vamos romper os seus laços, sacudir de nós as suas algemas. Esse fardo é muito pesado. É por isso que as pessoas não querem o Evangelho. Elas acham que estão presas. Elas acham que servir a Cristo é estar preso. E ainda que fosse, isso seria muita graça, irmãos. Se Cristo me algemasse, isso seria ainda muita graça, muita misericórdia. Porque se Ele não fizesse isso, eu ia pecar, eu ia me lançar ao pecado e às trevas. E por isso as pessoas não querem se submeter ao governo, à autoridade de Cristo, e em nenhuma forma de governo e autoridade humana, que foi outorgada, instituída por Deus. E toda autoridade humana, ela é derivada. Todas essas autoridades, elas derivam de Deus, são instituídas por Deus. Nosso dever é nos submeter, e qualquer injustiça por parte dessas autoridades será também cobrada. Versículos 4 a 6, ele vai dizer, após toda essa rebelião que o homem expõe, ele vai dizer, no céu, rir-se. Enquanto os povos da terra tentam minar o governo de Deus e destronar o seu Cristo, o Senhor lá dos altos céus rir-se e escarnece da sua loucura, da sua arrogância e prepotência. Enquanto a terra está em tumulto, alvoroço e rebelião, irmãos, que é isso que a gente vê no cenário mundial, político, religioso, familiar, tumulto, revolta, rebelião, uma busca por uma falta libertação ou emancipação. Enquanto a terra está em alvoroço, os céus, o trono de Deus está firme e inabalável, irmãos, de eternidade a eternidade. Enquanto reis se levantam, governos são instituídos, outros caem, são derrubados, o governo de Deus permanece firme e forte, inabalável, irmãos. Pois os povos e as nações, bem como seus governos e poderes, não passam de pó e cinzas diante dele, irmãos, diante do governo de Deus. E ele vai dizer no versículo 5, na sua ira, a seu tempo lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados. Paulo afirmou, irmãos, lá no Novo Testamento, que a ira de Deus, ela se manifesta desde os céus, contra toda impiedade humana, daqueles que trocam a glória do Deus invisível pela mentira e injustiça dos homens.
Paulo afirmou isso. A ira de Deus se manifesta. O juízo de Deus está em processo, irmãos. Ele não tarda e muito menos falha. Jesus afirmou que o machado está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. E ele conclui dizendo que ele recolherá o trigo no celeiro, porém a palha ele lançará no fogo que nunca se apaga. O juízo de Deus contra os que se lhe opõem não tarda e nem falha, mas a seu tempo ele executará sua sentença de condenação para todos aqueles, irmãos, que não pertencem a Cristo, que não se renderam ante o governo de Cristo. No versículo 6, ainda Deus dizendo, essa segunda parte: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte. Desde toda a eternidade, Deus ele designou um mediador entre Deus e os homens. Alguém que o represente total e fielmente, para conduzir o seu povo a uma vida exclusiva e dedicada ao Senhor. Isso os governos da terra, as autoridades, elas não podem fazer. Somente o escolhido, somente aquele que desde toda a eternidade foi escolhido por Deus. Cristo Jesus é aquele a quem Deus, o Pai, constituiu como herdeiro de todas as coisas. E a quem Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E diferente do que nós costumamos fazer em nossas atividades civis e democráticas, que é eleger um governante, uma autoridade para nos representar, esse texto deixa claro que não fomos nós que o coroamos como rei. Senão nós teríamos feito que nem aqueles que o crucificaram. E na verdade eles estavam nos representando. Aqueles povos que o rejeitaram, não fomos nós que o escolhemos. Não fomos nós que o elegemos, como fazemos ao escolher alguém para o ofício presidencial. Mas Deus o constituiu como seu rei. Foi Deus que o escolheu e o coroou. Caso contrário, nós não teríamos escolhido. Versículo 7 a 9, que é a terceira parte, nós vemos nele a voz do Filho. Pois o próprio Deus quem afirmou: este é o meu Filho amado, ouçam, escutem ele. O próprio Deus vai falar isso quando os discípulos estão lá no Monte Santo e Jesus se transfigura. E os discípulos ficam apavorados e Deus fala: este é meu Filho amado, ouçam. Pois é por meio dele que Deus nos falou, irmãos, como diz o autor de Hebreus. Ele nos falou nesses últimos dias, de maneira definitiva e final. Ele veio para promulgar, proclamar a lei do Senhor, os decretos divinos desde toda a eternidade, cumprindo a vontade de Deus. Os reis da terra, as nações furiosas, os príncipes, toda a potestade das trevas, não puderam impedir os justos decretos de Deus de se cumprirem em seu Filho amado Jesus Cristo, pois está consumado. Uma vez que ele foi entronizado na história, ele adentrou a história, os reis se levantaram contra ele quando ainda bebê, tentaram matar. Ainda na sua infância, quando adulto,
o perseguiram e o caluniaram, se voltaram ferozmente contra o seu ministério. Nós vemos isso durante o relato dos evangelhos. Os príncipes, os sacerdotes, os governantes fizeram com ele tudo o que estava decretado pelo sábio conselho de Deus. Mataram assim o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas também temos o relato que ele ressuscitou no terceiro dia. E por causa disso ele foi declarado Filho de Deus com poder e glória. Por isso que o texto que é utilizado também no Novo Testamento vai dizer: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Esse texto se refere à ressurreição do Filho de Deus. E ao ressuscitar dos mortos, ele é declarado Filho de Deus com poder, se tornando herdeiro inquestionável. Uma coisa é quando nós questionamos o que aquela pessoa está fazendo no poder. Como é que aquela pessoa foi parar no poder? Mas este é o herdeiro inquestionável de toda a criação, pois por meio do seu sangue ele comprou para Deus homens de todos os povos, línguas, tribos e nações, e o constituiu reino de sacerdotes para o nosso Deus, por meio do seu sangue. E assim os evangelhos terminam dizendo que, principalmente em Mateus, que todo o poder lhe foi outorgado nos céus, na terra e debaixo da terra, e que o seu nome está acima de todo o nome. E com toda certeza, irmãos, ele esmagará debaixo dos seus pés os seus inimigos, e também recompensará os seus justos, aqueles que foram justificados por seu sangue. Essa é a certeza e a convicção que a igreja precisa ter. Cristo virá e esmagará os seus inimigos, e também recompensará aqueles que foram justificados por seu sangue. E termina, nós vimos a voz das nações, nós vimos a voz de Deus, a voz do Filho, e o texto termina com a voz do Espírito Santo. Versos 10 a 12. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir juízes da terra, sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com temor. Beijem o Filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados os que nele se refugiam. A última parte desse salmo termina com uma santa convocação ao arrependimento. A esses líderes mundiais e aos seus subordinados, as nações, os povos, homens, mulheres, todos são convocados ao arrependimento e à submissão ao senhorio de Cristo. O Deus Espírito Santo fala a esses líderes para que eles passem a servir ao Senhor com alegria e alegrar-se nele com temor e tremor. Sabe por quê? Porque esta é a finalidade da nossa existência. Nós fomos criados para amar a Deus reverentemente. E quem é semelhante, irmãos, ao nosso Deus, que antes de revelar a sua ira, dispensa sobre as nações a sua misericórdia? Quem é como nosso Deus? Ele usa a expressão beijing, o filho. Parece-nos um tanto
estranho. Mas no mundo antigo, os povos demonstravam lealdade e submissão ao rei, beijando a sua mão ou a sua face, o seu rosto. Este, irmãos, é o grande apelo do Espírito Santo em nossos corações por meio da pregação do Evangelho todos os dias. Ele sussurra dentro de nós: rendam-se a Cristo, entregue a sua vida a Cristo, ame a Cristo. Esse é o apelo, esse é o clamor do Espírito Santo dentro de nós por meio da pregação do Evangelho. Renda-se a Cristo, submeta-se a Cristo, porque a tendência do nosso coração é sempre se opor, agir como esses povos, se rebelando contra Ele, dizendo: eu estou insatisfeito, não é isso que eu sonhei para a minha vida. Esse governo não coaduna com as minhas vontades, e de fato não coaduna. E é esse o apelo do Espírito: rendam-se ao Filho unigênito de Deus e creiam nele para a vossa salvação eterna. E o grande Rei que está entronizado, irmãos, nos céus, deseja reinar sobre nossas vidas em todas as esferas. Em todas as esferas. A vida cristã, ela não pode ser resumida a essas horas que nós passamos aqui neste domingo. Embora seja maravilhoso, é o momento em que Deus reúne o seu povo, dispensa suas bênçãos e instrui-nos. Mas isso aqui não se resume à vida cristã, mas no nosso trabalho, na nossa vida cotidiana, familiar, social, política, onde nós estivermos inseridos, todas as esferas precisam ser governadas por aquele que é Senhor. E não há nada, irmãos, neste universo, um centímetro quadrado é que Cristo ele não afirme: é meu. O nosso tempo, os nossos recursos, tudo que nós imaginamos que está no nosso poder, no nosso controle, pertence a Ele, é dele. Então seja um bom administrador, seja um bom mordomo, seja servo dele. E o texto termina: felizes são, bem-aventurados são aqueles que nele se refugiam. Veja, o Salmo de número 1 começa: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores. E com certeza esse texto não é um retrato do cristão. Esse texto é o retrato do bem-aventurado Filho unigênito de Deus. Ele sim é perfeito. Todas as obras que ele realizou foram bem-sucedidas. E por isso que o Salmo de número 2 encerra dizendo: bem-aventurado aqueles que se refugiam no bem-aventurado do Salmo 1. Que se refugiam nele, que confiam nele, que depositam toda a sua confiança nele, que esperam em sua justiça promissora e infalível, que esperam no Senhor. E essa é a nossa única garantia, irmãos: a confiança, a segurança e o consolo do crente neste mundo. A garantia de que Ele está no controle, está no governo e nada escapará das suas mãos. Nada foge do seu controle, nada foge dos seus domínios, nada escapa do seu olhar. E nós estamos
preocupados com todo o alvoroço e rebelião que o mundo promove. Nós estamos preocupados com este ano de eleição. Nós estamos preocupados com a economia, estamos preocupados com o cenário mundial, estamos preocupados com tantas coisas. Mas nós esquecemos de olhar para os céus. O céu está firme, inabalável, e é lá que os justos hão de habitar. É este céu inabalável, invencível, que descerá e destruirá todos os opositores do reino de Cristo e promoverá a ascensão dos que foram justificados por Ele. Feche seus olhos. Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós pedimos perdão, porque em ocasiões nós nos rebelamos, Senhor, e nos opomos ao governo absoluto de Cristo, Deus. De certa forma, por causa do nosso coração pecaminoso, nós ficamos insatisfeitos a maneira como o Senhor tem conduzido a história. Mas nós esquecemos que o Senhor é soberano, que o Senhor é poderoso, e o Senhor tem feito unicamente aquilo que lhe apraz e aquilo que promove a sua glória. Ó Deus, que o nosso coração, por meio dessa palavra que foi ministrada pelo Teu Espírito, possa conduzir os nossos corações e mentes a confiar no Teu ungido, no Teu Filho, o nosso Redentor. Graças nós te damos e te agradecemos pela exortação, pela consolação e edificação pela Tua palavra.